Pode ir com mais alguma pergunta sobre o curso em si? A Fabiana estava gravando. Perfeito. Perfeito, Jean. Vamos deixar a Laiane apresentar agora. Falar Beleza. agora um pouquinho. E no final a gente abre para as perguntas. Então, vamos agora, a Laiane vai apresentar, depois a Júlia. No final, nós vamos abrir para perguntas, vamos conversar, para comentários. Tá? Vamos permitir que a Laiane fale um pouquinho agora, Laiane. Boa noite a todos. Meu nome é Laiane. Eu sou aluna do curso de Física. Eu também estou... Laiane, você pode falar um pouquinho mais alto, por favor? Tudo bem. E eu também sou bolsista desse projeto. E eu vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre emoções na educação. O ser humano, ele é um ser que nós, temos necessidade de ter relacionamentos familiares, de convívio social. E na escola também é assim. A gente vai aprender quando a gente se sentir bem com nós mesmos e com o que está em volta. Como... Laiane, desculpa. Você consegue aumentar o seu som? Peraí. Talvez não usar o microfone, sei lá. Melhorou? Melhorou? Vocês estão me ouvindo? Ainda está um pouquinho baixo, Laiane. Oi. Ok, Laiane. A Tânia disse que está te ouvindo. Sim, então, continuando. A gente se sente bem quando a gente aprende, né? E quando a gente está bem com nós mesmos e com tudo que está à nossa volta, que seriam os professores, os amigos. E a gente vai levando uma bagagem com vivências e emoções de todo e qualquer conhecimento que a gente foi aprendendo e agregando ao longo da nossa vida. Isso ocorre porque tem uma parte do nosso cérebro que é responsável por processar essas emoções. E ela vai atuando de maneira ativa nas áreas da cognição, da memória, da atenção, do raciocínio. E quando a gente desenvolve uma ansiedade patológica, a nossa capacidade de atenção e de concentração, ela vai ficando meio deficiente e com dificuldade para poder absorver novos conteúdos e informações, o que vai acabando provocando um fraco rendimento na escola. Então, nós estudantes, quando somos expostos a situações de estresse, nós liberamos no nosso organismo um hormônio chamado cortisol. E ele tem o objetivo de preparar o nosso corpo para lidar com ações de perigo ou de alerta. E isso inibe o processo de reter e compreender novas informações. Então, ao fazer as atividades na escola, utiliza a memória de curto prazo e de trabalho, que ela vai ser responsável por armazenar os dados e conhecimentos adquiridos em um curto espaço de tempo, que pode ser tanto destacado mais adiante, como pode ser examinado e retido se houver grande relevância. Já as experiências e conhecimentos adquiridos ao longo da vida, para que a aprendizagem ocorra de maneira eficaz, é necessário que ela desperte no aluno alguma emoção ou algum tipo de significado. Porque quanto maior for o interesse e a motivação por determinado assunto ou tema, maior será a facilidade de absorver aquele conhecimento. Então, quando a gente somos expostos a uma forte angústia ou carga
carga emocional, pode ser provocado falhas temporárias na atenção e na concentração. E isso impede o desenvolvimento de uma nova aprendizagem e gera no aluno aquele chamado branco nas provas. Quando você está preparado, você tem aquele conhecimento, você estudou, mas por aquela emoção, aquela carga emocional que você teve ali, atingiu, né, você e deu aquele branco na memória que você tinha retido. Então, esse tema é emoções na educação, nós vamos ver mais sobre isso durante o curso. Eu vou compartilhar com vocês a tela do conteúdo programático do nosso curso. Então, nossos encontros síncronos, né? Nós teremos hoje, né, que dia 23/11, teremos outro encontro no dia 30/11, outro no dia 7/12, outro no dia 13/12 e 20/12. E depois teremos mais 4 encontros no início de janeiro, no mês de janeiro e no início de fevereiro. No conteúdo, nós vamos falar sobre a psicologia positiva, fundamentos e os principais conceitos da felicidade autêntica, da psicologia do bem-estar, educação, aprendizagem, os níveis de aprendizagem, emoções e educação, né? Como eu falei com vocês agora, né? Como que a emoção interfere na educação e na aprendizagem. Vamos falar sobre emoções na vida e vida positiva, satisfação através do tempo, satisfação em relação ao passado, otimismo em relação ao futuro e felicidade no presente, as forças e as virtudes, os princípios específicos, funcionais e comprovados de sucesso e realização, as moradas da vida, psicologia positiva no trabalho, relacionamentos construtivos e felizes, educação positiva, como se motivar, produzir engajamento e fluidez, como definir propósito e alcançar realizações, desenvolvendo novos objetivos de vida e do planejamento pessoal, como trabalhar a psicologia positiva na educação. Então, esses são os temas que a gente vai ter nos encontros síncronos. Agora, a Júlia vai falar um pouquinho com vocês. Oi, gente, vocês estão ouvindo? Estamos sim, Júlia. Eu vou falar, mas vocês não vão me ver, porque eu preciso usar o áudio do celular. Mas, então, eu saio de... Boa noite, gente. Eu sou estudante do IF e estou no 2º ano de desenvolvimento de sistemas. Estou gostando muito de gravar o curso e espero que vocês gostem de assistir. O curso vai falar sobre felicidade e de como ela é subjetiva e que com uma mudança de hábito a gente pode ter mais do que momentos de alegria na vida, e sim felicidade realista, mesmo com as dificuldades do dia a dia. E a psicologia positiva traz uma abordagem nova para a maneira de ser feliz e lidar com as emoções. E acredita que uma pessoa mais otimista e positiva acaba sendo mais feliz e mais capaz de lidar com os problemas. E para que a gente seja mais feliz, a psicologia positiva em várias, mas algumas delas são se permitir a novas experiências, procurar a sua missão de vida, dar significado à sua vida, desenvolver a gratidão e aproveitar a vida, se concentrar no agora, viver o presente. Enfim, tem muita coisa que não vou falar tudo também, porque senão
Vocês já vão saber de tudo quando forem ver o curso. Mas eu espero que até o final vocês já tenham, cada um descubra o que é felicidade para você, porque não é uma definição única e universal. Cada um sabe o seu jeito de ser feliz. E espero que vocês descubram, e eu também. E era isso que eu tinha para falar. É você agora, Vilma. Boa noite, pessoas. Então, essa é a minha equipe, o Jean, a Laene, a Júlia e a Fabiana. Nós somos os responsáveis por esse curso e, na verdade, eles estão trabalhando muito, produzindo textos, produzindo vídeos, e espero que realmente seja um trabalho muito bacana, que contribua mesmo para que vocês tenham uma nova visão sobre a vida. Marcelo, nós temos muitos autores, o mais importante deles é o Martin Seligman, que em 1998 lançou o primeiro livro falando da psicologia positiva, na verdade lançou um artigo, mas já tinha 20 anos de estudo, ele é professor de Harvard. Ao longo da psicologia, da história da psicologia, tem muito trabalho sobre doença, muito trabalho sobre sofrimento, né? Toda uma descrição de doenças, todos os quadros, né, que existem em termos de psicopatologia, tanto de neuroses, psicoses, e ninguém se preocupa muito quando a coisa está boa. Ninguém se preocupa se está feliz, ninguém se preocupa com as coisas boas. Então, da mesma forma que a medicina trabalhava com a doença, de tratar a doença, a psicologia se ocupava de tratar os problemas psicológicos, o sofrimento psicológico, e autores que falavam da felicidade, do bem-estar, que falavam de como viver melhor, eles não eram muito levados a sério. Então, o importante era falar da parte feia. Bom, e era um incômodo do Martin Seligman durante tanto tempo. Por que a gente não aprende a ser feliz? Por que a gente não ensina para as pessoas serem felizes, serem realizadas? E aí nós vamos ter, da década de 60 para cá, uma série de autores, Hall, Maslow, depois na sequência do Seligman, nós vamos ter o Shawn Achor. Antes do Seligman, já tínhamos alguns autores, como o Ed Diener, a Sonja Lyubomirsky, que falavam desse assunto. Durante o curso, vocês vão ser convidados a fazerem algumas atividades. Entre essas atividades, alguns testes produzidos pela equipe do Martin Seligman, para que vocês vejam, conheçam como que vocês estão, como que vocês se sentem, qual o nível de realização de vocês, quais as forças e virtudes com as quais você pode contar para viver mais satisfatoriamente, para ter mais satisfação na vida, e outras técnicas que nós vamos apresentar. Então, sobre a psicologia positiva, na verdade, não é buscar só o positivo, não é brincar de poliana, a partir de agora está tudo bem. Psicologia é sobre aquilo que faz a vida valer a pena. Já que a psicologia estendeu sua área de estudo, e não mais apenas sobre doença e dor e dano, e focando agora na força e na virtude, né? E também não só da área da saúde da doença, mas do trabalho, da educação, como a Laene falou, né? Dos insights, do amor, do crescimento, dos melhores relacionamentos. Viver com foco e saúde e bem-estar não pressupõe em nenhum momento a ausência de sofrimento, mas, como Jean disse, no engajamento. Engajamento no mundo, a busca de sentido e propósito na vida,
conexões com pessoas e objetos além da gente mesmo. Então, nós voltamos lá na década de 60, também vamos encontrar o Viktor Frankl falando de como a gente fica feliz, ou como a gente consegue ter uma vida melhor se a gente tem um propósito, se a gente busca o significado da vida. Não só essa coisa do dia a dia, das obrigações do dia a dia, mas de buscar algo além da gente. Não que o sofrimento acabe, o sofrimento ele continua ali, mas mesmo com o sofrimento, nós podemos crescer e nós podemos florescer. Nesse momento de pandemia, eu vi muita gente definhando que é o contrário de florescer. E vocês vão ouvir falar muito em florescer durante o curso, porque ele é um dos temas mais caros para o Dr. Seligman. Então, a gente vai falar de florescer, vamos falar muito de emoções positivas, da possibilidade de florescer mesmo no sofrimento, na possibilidade de haver crescimento, mesmo quando a situação não está boa. Ter emoções positivas, porque as emoções, as emoções positivas, elas criam os recursos pessoais para que a gente possa enfrentar certas condições e processos que vão contribuir para o crescimento, que vão contribuir para o nosso florescimento e para o nosso funcionamento saudável. E aí, quando a gente entra na psicologia positiva, alguns assuntos que a gente não estava estudando, eles se tornam objeto de estudo, como a espiritualidade. Voltando lá na década de 60, nós vamos encontrar o Dr. Herbert Benson, que ele trabalhava na Clínica de Mayo, que é uma das grandes clínicas, escola, né, ligada à universidade, que produz pesquisas, e o Dr. Herbert Benson, ele era cardiologista, ele trabalhava com pacientes no final da vida, pacientes com doenças incuráveis, e ele vai dizer que aquelas pessoas que acreditavam em Deus, que acreditavam numa força superior, elas tinham uma sobrevida maior, viviam mais tempo e com uma qualidade de vida muito maior. Então, quando o Dr. Mark Seligman começa a estudar isto que hoje tem o nome de psicologia positiva, ele pede que determinados cientistas, ele trabalha em Harvard, então ele tem uma equipe, ele não trabalha sozinho. Ele pede para algumas pessoas dessa área, né, que estão trabalhando com ele, que essas pessoas descubram ao redor do mundo quais são as virtudes que aparecem em todas as comunidades, sociedades, tribos, e a partir desse estudo de 3 anos, ele consegue separar todas as virtudes que aparecem em todas as comunidades estudadas, os países estudados, as culturas estudadas. O que resta, no final, 6 virtudes. Bom, a espiritualidade, ela entra como uma força dentro da virtude transcendência. Então, aqui não é uma aula de psicologia da religião. E eu só escolhi a minha primeira fala nesse curso, para hoje, falar exatamente da espiritualidade. Porque, às vezes, falar da espiritualidade faz algumas pessoas irem embora do nosso curso. Então, eu falei, vou começar por isso de uma vez, porque tem momentos da vida da gente que parece que falar de espiritualidade afasta todas as pessoas, como se a gente estivesse falando de algo que não existe. E se a gente for procurar hoje, vamos encontrar muitos cientistas da física, de matérias duras, de matérias objetivas, e nós vamos encontrá-los falando desta
necessidade que nós, seres humanos, temos de uma conexão espiritual. Não estamos falando de religião, tá? Vamos falar de espiritualidade, porque a espiritualidade é uma força, junto com a apreciação da beleza, que é uma outra força, excelência, gratidão, esperança e humor, todas dentro da virtude de transcendência. São características que ajudam a definir a dimensão espiritual da experiência humana e presumem a nossa habilidade para a criatividade. Dr. Viktor Frankl, ele falava que nós tínhamos um inconsciente noético, e ele falava, nós não somos seres humanos vivendo experiências espirituais, nós somos seres espirituais vivendo experiências humanas. E por que eu estou falando disso? Primeiro, porque é uma das 24 forças dentro da psicologia positiva, dentro da teoria da psicologia positiva. E vocês vão ter ali, como a Laene mostrou, o módulo 4, ele é voltado exatamente, no módulo 4 nós vamos falar das virtudes e das forças. A espiritualidade, ela aparece associada a comportamentos pró-sociais, como gratidão, como empatia, enfim. Então, além do que eu já falei, né, de pessoas mais saudáveis, o Jean falou que as pessoas mais felizes vivem mais, resistem mais, inclusive, à depressão, elas são mais felizes e satisfeitas com a vida. E tem uma pergunta que é básica quando se trata de espiritualidade. Qual o propósito da vida? E o propósito da vida é aqui, no presente. É a expansão da felicidade. A felicidade, na verdade, é o objetivo de todos os outros objetivos que a gente tenha. As pessoas pensam que a felicidade vem do sucesso, do acúmulo de riquezas, de ser bonito, de ser saudável, de ter bons relacionamentos, como se esses feitos fossem o mesmo que atingir a felicidade. E a gente tem visto que não. Vivemos numa época de tantos confortes. Estamos aqui, cada um na sua casa, estamos, de alguma maneira, juntos aqui nessa conexão, nesse momento, estamos ouvindo uns aos outros, alguns estão se vendo também. Vivemos numa época de comfort. Por quê? Que nunca antes na história da humanidade houve um índice tão grande de depressão e ansiedade. Tá? Que nós estamos vivendo um momento de pandemia, que já dura quase 2 anos. Alguém me disse hoje numa aula, numa outra aula, professora, eu não dou conta de viver assim, eu preciso das outras pessoas. Eu passei muito mal esse tempo que não tinha como sair, agora eu estou trabalhando presencial de novo, e isso faz muita diferença na minha vida. E tanto de pessoas relatando para mim apatia, a dificuldade para viver, ou as pessoas dizendo, estou vivendo sem estar vivendo. E no mundo que oferece conforts. Então, se dependesse de sucesso, de riqueza, de boa saúde, de relacionamentos saudáveis para ser feliz, por que tanta gente está infeliz? Na verdade, tudo isso aí que eu falei são subprodutos da felicidade e não a causa. Então, se você é feliz, você vai trabalhar com mais excelência, você vai trabalhar com mais vontade, com mais empenho, você vai se tornar mais criativo, você vai ser capaz de melhores análises, de muito mais entusiasmo, de muito mais energia, e aí você consegue essas coisas. Quando você está feliz, com certeza, é muito mais provável que você que você faça as escolhas que te levem a isto. A riqueza, né, a ganhar mais, a trabalhar melhor, a produzir mais, a encontrar pessoas mais felizes também, a ter relacionamentos melhores.
porque você já está feliz. Estar feliz é uma razão para a gente estar aqui, né? Bom, a gente já observou ao longo da história, não só de pessoas com quem a gente convive, mas de relatos de outras pessoas, que pessoas infelizes, mesmo depois de terem conseguido riqueza e sucesso, elas continuaram infelizes. Quantas vezes a gente ouve falar aí de artistas que conquistaram aparentemente tudo e eles desistem de viver? Então, o que falta? De repente, são pessoas bonitas, né? E são pessoas que têm dinheiro, são pessoas que têm fama, que são seguidas e reconhecidas e amadas por tanta gente, e elas não encontram a satisfação na vida que é suficiente para fazer com que elas queiram seguir adiante. Bom, da mesma forma, a gente tá saudável e a saúde pode ser prejudicada. E quantas pessoas eu já encontrei com a saúde prejudicada e que se mantinham felizes? Eu trabalhei numa colônia de ex-rancenianos. Então, as pessoas tinham sequelas da lepra. Não tinha braço, não tinha olho, não tinha perna, não tinha dedo, não tinha sobrancelha, não tinha orelha, enfim, e eram felizes. E eu nunca vi nenhum deles não conseguir um relacionamento. Eles sempre tinham bons relacionamentos. Às vezes, um ficava viúvo, rapidamente conseguia um outro relacionamento. Eu falo que lá com eles eu aprendi o que é o amor. Porque havia um relacionamento, uma conexão muito grande. Um dar importância ao que realmente importa na vida. Porque alguns falavam assim, perdi tudo, perdi minha família, perdi meus sonhos, mas se ainda tiver um minuto de vida, eu quero. Bom, da mesma forma, uma família muito feliz pode ter a sua felicidade arruinada rapidamente, instantaneamente, por uma crise financeira, porque alguém adoeceu. Nada é garantia. Nada no mundo hoje, nada que é externo que a gente tenha é garantido. Pessoas infelizes, que são infelizes, não têm dinheiro ou realizações que possam mudar essa equação. Então, além de olhar, além das indicações, os indicadores exteriores de felicidade, a gente precisa de olhar para os indicadores interiores de felicidade. Né? A psicologia positiva trouxe isso nos últimos 20, 30 anos, numa pesquisa séria, né? Não mais focada na infelicidade, mas focada no bem-estar e na prevenção, no interesse em como ajudar as pessoas, ensinar as pessoas a se tornarem mais felizes. A psicologia positiva, ela pergunta o seguinte: nascemos para ser felizes? Ou estamos perseguindo uma ilusão? Estamos perseguindo uma fantasia de momentos de felicidade que nunca vão se transformar num estado permanente? Ou talvez seja genética. Talvez algumas pessoas sejam geneticamente predispostas a serem felizes. Então, só estas poucas geneticamente predispostas à felicidade conseguirão escapar do que o resto de nós vivencia, que são aqueles chamados momentos de felicidade, um contentamento momentâneo com, no geral, um nível baixo de felicidade. A felicidade, ela acontece por acaso, como uma surpresa emocional que rapidamente vem e vai, como uma festa de aniversário surpresa, sem deixar nenhuma mudança permanente quando ela acaba. E aí o Martin Seligman e a Sonja Lyubomirsky
o Ed Diener, eles criaram a fórmula da felicidade. Claro que vai ter uma aula sobre isso. Eu estou falando tudo por alto, viu, gente? Então, para eles, a felicidade é limites pré-estabelecidos, mais condições de vidas, mais atividades voluntárias, nos dá a felicidade. Como assim, Vilma? O que são limites pré-estabelecidos, né? O quanto que você é naturalmente feliz. As pessoas infelizes, isso quem dá esse indicador para nós é o nosso cérebro. As pessoas infelizes, elas possuem um mecanismo cerebral que interpreta situações como problemas. Opa, sim, pessoas infelizes, tudo para elas são problemas. Elas não identificam a alegria, elas não identificam a parte boa. Elas identificam tudo como problemas. As pessoas felizes, elas têm um mecanismo cerebral que interpreta exatamente as mesmas situações como oportunidades. Lembra o copo meio cheio, apresenta um copo para alguém com a metade de água. Algumas pessoas vão dizer que ele está meio cheio, outras vão dizer que está meio vazio. Então, essa forma de ver o mundo, ela está no nosso cérebro. Está pré-estabelecido, de uma maneira que não vai variar com o passar do tempo. Os limites pré-estabelecidos, eles são, de acordo com o Dr. Martin Seligman e os pesquisadores dele, responsáveis por mais ou menos 40% da nossa experiência de felicidade. Então, seria alguma coisa da nossa formação cerebral, neural. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. No começo da humanidade, o mundo era muito, muito difícil. Não existiam os confortos de hoje. Na verdade, não existia nenhuma casa com teto, com janela, com porta, né? A água não vinha na torneira da casa, a comida era mais difícil de conseguir, era preciso ficar ali atrás da moita, parado, esperando o animal passar, conseguir pegá-lo para alimentar. Mais tarde, bem mais tarde, vão aprender a plantar, mas por enquanto é isso, é essa coisa bem primitiva mesmo. Nesse momento, muito primitivo, em que não há nenhum comfort, nós precisamos de proteção. Então, nosso cérebro tem 96 receptores para mensagens negativas. O nosso cérebro tem 16 receptores para mensagens positivas. O que significa? Significa que cada mensagem negativa, cada coisa que eu vejo como negativo, que eu ouço, que eu sinto como negativo, é replicado no meu cérebro na proporção de 96. 96 para mais 96. Cada 96 para mais 96. Então, o negativo, ele replica no nosso cérebro muito mais fácil. Da mesma forma, os 16 receptores para mensagens positivas. 16 para 16. Cada um desses 16 para mais 16. Cada um desses outros 16 para mais 16. Então, eles se replicam numa velocidade, numa intensidade muito menor. Nós fomos criados assim. Só que nós não mudamos. Estruturalmente, nós não mudamos. Nós ganhamos, mais recentemente, nós, seres humanos, ganhamos essa parte frontal, o neocórtex, que é um acréscimo para pensarmos, para criarmos alternativas, estratégias, para pensarmos. Mas aquilo que nós já tínhamos no nosso cérebro primitivo, que é mais embaixo, aqui atrás, e no nosso cérebro emocional, continua a existir. Então, os nossos receptores para mensagens negativas, eles continuam ali. Só que nós temos hoje uma inteligência a mais, um neocórtex, que nos permite pensar
avaliar e, como disse a Júlia, descobrir formas de ser feliz. Descobrir como ser feliz. Ela diz que é o que ela quer, é o que todo mundo quer, né? Agora, em relação a essa questão genética, ainda dentro dos 40% ali, dos limites pré-estabelecidos que são do nosso cérebro, bom, se nossos pais foram infelizes, existe uma alta probabilidade da gente ser infeliz também. Mas não é só isso. É que a gente vive, passa a nossa infância com essas pessoas. Então, a pergunta é uma influência genética ou é uma influência ambiental? O cérebro das crianças, eles têm muito mais neurônios espelhos do que o nosso. Nós temos neurônios espelho também. E os neurônios espelho do cérebro da criança, eles espelham o cérebro dos adultos. Eles são responsáveis pela forma como que as crianças aprendem novos comportamentos. As crianças pequenas, elas não precisam imitar os pais para aprender alguma coisa nova. Elas apenas observam, sabe? E determinadas células do cérebro automaticamente disparam para espelhar essa atividade. Então, um bebê, ele observa quando os pais comem, quando ele é desmamado, eles pegam a comida e levam à boca. Por quê? Porque certas áreas do seu cérebro acenderam. Então, nós temos, sim, uma influência do nosso cérebro muito grande. 40%, mais ou menos. Embora existam hoje muitos equipamentos que permitam exames incríveis da imagem do nosso cérebro, ainda conhecemos muito pouco. Mas a conclusão que esses cientistas chegaram foi esta. Mais ou menos 40%, pouco menos. Apenas a criança observando atividade essa atividade dos adultos faz com que elas acendam, então, essas áreas no cérebro dela. O cérebro em formação, então, ele vai aprender um novo comportamento sem nunca ter tido a experiência de que alguém o ensinasse ou de que tivesse passado pela experiência de tentativa e erro. Por quê? Porque eles observam. As crianças observam o nosso cérebro, tem muitos neurônios espelho, principalmente os das crianças. Bom, é uma explicação física para algo que é extremamente misterioso, como a capacidade de sentir empatia. Né? O que é empatia? É a capacidade de saber o que o outro está sentindo, de sentir o que o outro sente. Algumas pessoas têm esta capacidade lindamente, né? E alguns indivíduos de coração bem puro, eles têm tanta empatia que eles conseguem suportar sofrimento para que a outra pessoa não sofra. Mas eles sofrem com o sofrimento da outra pessoa. Bom, são essas imagens, né? Esses testes feitos, essas pesquisas feitas com a tomografia computadorizada, com ressonância magnética, que mostraram que as funções do cérebro têm um papel muito importante na empatia. Hoje em dia, esse tipo de pesquisa, né, dos últimos 20, 30 anos que estão sendo desenvolvidos, é possível por causa desses aparelhos de exames, e que vão se sofisticar mais e a gente vai ter conhecimento maior. Bom, os neurônios espelho de uma criança, eles são capazes de espelhar as emoções dos adultos muito mais do que nós, já adultos, levando a criança a sentir o que os pais dela estão sentindo. Então, se uma criança ela está cercada de adultos infelizes, o sistema nervoso dessa criança ele vai ser programado para ser infeliz, mesmo sem nenhum motivo. Por que todas as crianças não aprendem a ter empatia? Porque o desenvolvimento cerebral é muito mais complexo, né? E nunca é igual.
entre as pessoas. Então, todos os tipos de funções cerebrais estavam programados quando a gente era criança, né, para funcionar ao mesmo tempo. Por que que um de nós desenvolveu mais empatia e o outro não? É por causa do ambiente que a gente viveu também. Embora tenha influência das nossas funções neurais, o cérebro tem um limite pré-estabelecido para a felicidade, e ele pode ser rastreado, então, tanto pela genética, quanto pelas influências do meio ambiente. E, infelizmente, né, nem a genética e nem o meio ambiente a gente vai poder eliminar da nossa vida. O que a gente precisa é, cada vez mais, nós aprendermos a lidar com a vida de uma outra maneira, para que as outras crianças que vão vindo por aí consigam ter melhores experiências para espelhar. Bom, o cérebro, ele tem estruturas fixas, na verdade, mas ele está em processo constantemente de transformação, de evolução. Mesmo nós mais velhos, podemos mudar. A gente já ouviu falar da plasticidade do cérebro, não vamos falar aqui hoje. Bom, conseguimos influenciar aquilo que trazemos como limite genético com as nossas experiências? Conseguimos. Podemos diminuir esse 40%? Podemos. Cada escolha que a gente faz, ela envia sinais químicos para o cérebro. Cada sinal ajuda a mudar o cérebro. Cada sinal que a gente manda para o cérebro. As pesquisas elas mostraram que esse limite pré-estabelecido do cérebro, ele pode ser alterado por drogas. A gente vê tanto de remédios para depressão, para ansiedade, né? São estabilizadores de humor. Mas eles funcionam num curto espaço de tempo, eles têm efeitos colaterais. Terapia, eu sou psicóloga, terapia modifica o cérebro, modifica na medida que a gente aprende a mudar as nossas crenças limitantes. Bom, o tempo todo nós contamos histórias nas nossas cabeças. E essas histórias vão provocar emoções positivas ou negativas. Essas histórias que nós contamos, que repetimos diariamente na nossa cabeça, elas vão provocar a felicidade ou infelicidade. Ficar repetindo a mesma crença negativa, eu sou vítima, eu não sou amada, a vida é injusta, há algo de errado comigo, eu não aprendo, eu sou incapaz, cria caminhos neurais que vão reforçar a negatividade. E isso é muito fácil, lembra lá do que eu falei, da quantidade de receptores de mensagens negativas? Então, essa negatividade acaba se tornando uma forma habitual de pensamento. Então, imagina uma criança nesse ambiente. Bom, essas crenças podem ser substituídas? Podem, por outros que se aplicam melhor à realidade. Sem negar, eu sou vítima, eu posso ter sido vítima no passado, eu era criança, eu não tinha proteção, eu era a pequena, né? Os pais eram os grandes. Então, eu posso ter sido vítima no passado, não preciso continuar assim. Ou eu posso encontrar o amor se eu escolher lugares melhores para procurá-lo. O que eu vejo, e isso eu posso falar, gente, de 30 anos de experiência de consultório, e eu era boa, e eu atendi gente demais, e eu posso dizer, tanto que chegou uma hora que eu disse, não quero mais, né? Não quero mais ouvir problemas dos outros. Por quê? Porque eu estou ali 30 anos, ouvindo problemas, porque ninguém procura um psicólogo para dizer, nossa, minha vida está maravilhosa, sou realizado, sou bem-sucedido, tenho uma família incrível, não tem problema. Não, ninguém faz isso. As pessoas só procuram um psicólogo quando a coisa está ruim demais da conta. Bom, então quando
eu resolvi parar com o consultório, era para que isso não me influenciasse. Por mais que eu tenha feito 20 e tantos anos de terapia, a verdade é que o negativo nos influencia muito mais. Por isso que às vezes eu falo, se afastar dos problemas é importante. Não tentar ficar ali o tempo todo querendo resolver o problema. Não ficar ali o tempo todo querendo que a outra pessoa se sinta culpada. Muitas vezes a pessoa não abre mão do fracasso, das lembranças ruins, das dores do passado, para não ter que perdoar o outro. E outra coisa, a gente vai falar de perdão nesse curso também, porque perdão, gratidão, são fontes de felicidade. Então, quantas pessoas eu atendi, e quantas pessoas eu conheço na minha vida hoje, que estão lá 20, 30 anos sofrendo por algo que fizeram num outro momento, e a pessoa não abre mão do sofrimento para não perdoar o outro. Porque se perdoar o outro, ela pode esquecer e ela pode aceitar que o outro seja feliz. Então, o outro vai ser infeliz, nem que para isto eu tenha que ser infeliz a vida inteira. E às vezes o outro nem lembra mais. É você que está sendo infeliz. Bom, quando a gente trata as pessoas, né, cujas mentes estão aí cheias dessas crenças negativas, com o tempo a gente vai descobrindo que alterar essas crenças pode ser uma coisa muito eficaz. E que alterar isto, alterando as crenças, a química do cérebro muda, tanto quanto drogas. E mais ainda, alterar crenças e com elas alterar a química do cérebro pode ter um resultado permanente, que os comprimidinhos aí, as pílulazinhas aí, não vão dar. Enquanto normalmente, o paciente, ele recebe uma receita de um antidepressivo, por exemplo, de um ansiolítico, de um antipsicótico, o psicótico não vai se curar, porque é uma estrutura de personalidade, a psicose, mas ele pode ter controle da doença. E aí a gente consegue, né, ter um controle da química do cérebro através da forma como nós nos portamos, da forma como nós nos colocamos diante do mundo. Vocês querem ouvir falar mais sobre crenças? Talvez a gente trabalhe um pouco disso aqui nesse curso, talvez não. Mas tem um outro projeto que se chama Curso Básico de Programação Neurolinguística, que já começou na semana passada. Também um outro curso online totalmente gravado com uma outra equipe, mas também incrível como esta. E se vocês quiserem, então, depois de receber o link desse outro curso também, vocês podem deixar uma mensagem aí no chat, que um dos meus alunos vai copiar seu nome, e depois a gente envia para você o link da próxima aula do outro curso, e o link para você fazer inscrição no outro curso, Programação Neurolinguística e Psicologia Positiva, são assuntos muito atuais, muito modernos, e os dois têm a ver com a maneira como a gente se sente. São abordagens diferentes, mas o objetivo é fazer com que a gente seja feliz, que a gente seja mais realizado. Bom, então já falei também das drogas, da terapia. Uma outra coisa que altera o nosso cérebro de maneira muito positiva é a meditação. Gente, meditação o povo tem mania de achar que meditação é refletir sobre um assunto. Vou meditar sobre um assunto. Isto não é meditação. Eu faço zazen. Zazen é sentadinha de frente para a parede, com os olhos abertos para não dormir. Limpar a cabeça de todo o pensamento.
E não precisa de meditar apenas desta forma, tá? Essa é a forma que eu escolhi. Já fui para o mosteiro para fazer treinamento, treinar a disciplina para meditação. Eu não fui para o mosteiro estudar religião, eu fui para o mosteiro treinar disciplina para meditar. Meditar é limpar a sua mente. Nem ficar... você não vai sentir numa meditação a euforia, da mesma forma que você não vai ficar ali pensando algum assunto. É encontrar um equilíbrio, um estado neutro de não sentir. Olha só, é um sentimento muito parecido com o fluxo, flow, o engajamento que vocês vão ver durante o curso. Os efeitos físicos da gente sentar ali calmamente, né, diante da parede ou não, qualquer forma de meditação, é quando você tenta silenciar, indo lá ao encontro do seu interior para ouvir você. Isso é incrível. É claro que durante muito tempo as pessoas achavam que meditação tinha a ver com religião, principalmente as religiões orientais, e na verdade eles usam isso também. Né? Mas a meditação não é algo místico, na verdade, não é uma prática religiosa. Ele ativa o nosso córtex pré-frontal. Sabe essa parte aqui do cérebro? Esse também tem uma aula lá no curso de programação neurolinguística sobre o cérebro. Então, essa parte aqui na frente, né, que os animais não têm, que é o neocórtex, que é esse córtex pré-frontal da nossa inteligência intelectual, aqui dentro tem os pensamentos mais elevados. E são esses pensamentos aqui também que estimulam a liberação de neurotransmissores. O que são neurotransmissores? Vocês já devem ter ouvido falar. Dopamina, serotonina, ocitocina e as outras encefalinas e endorfinas que o cérebro produz. São mais ou menos, não são mais ou menos, não. São conhecidos hoje 50 neurotransmissores. Há pouco tempo atrás eram poucos que a gente conhecia, a gente já conhece 50. Essas são substâncias químicas que ocorrem naturalmente no nosso cérebro e elas mudam o nosso estado de humor. E algumas delas, essas que eu citei aqui, elas são relacionadas a diferentes aspectos da felicidade. Como assim, viu? A dopamina ela é um antidepressivo. Nenhum outro antidepressivo que vocês tomarem vai funcionar melhor do que a dopamina. A serotonina, ela está associada ao aumento da autoestima, o que também leva à felicidade. A ocitocina, ela é chamada de hormônio do prazer. Inclusive, durante a excitação sexual, os seus níveis aumentam. As endorfinas, sabe, quando você corre, aí depois você tem uma sensação de prazer, você vai lá, pratica exercícios, e aí você tem uma sensação de prazer ou de ausência de dor. Não, gente, eu entendo que quando você está lá, você está exercitando, os músculos doem, tudo bem. Mas as endorfinas, elas são analgésicos da dor. Por isso que elas proporcionam euforia. Por que tem tanta gente que corre? Após uma corrida de longa duração, as pessoas têm uma descarga de endorfinas que provocam prazer. A meditação, então, quando ela aumenta os níveis desses neurotransmissores, elas aumentam os nossos limites pré-estabelecidos da felicidade. Mas nenhuma droga consegue trazer para o nosso cérebro, para o nosso corpo, todas as substâncias que a gente precisa. Daí, e a meditação, ela consegue produzir.
Bom, então eu falei aqui dos 3 fatores de felicidade, os limites pré-estabelecidos. O segundo fator são as condições de vida. Mas numa proporção muito pequena. As nossas condições de vida são responsáveis por ali 10 a 12% da nossa felicidade ou infelicidade. Claro que eu quero, vocês querem, todos nós queremos mudar a nossa qualidade de vida. A gente acredita que mudar de condições ruins para condições boas nos fará mais felizes. Ok, 12% do total da experiência de felicidade. O que a gente tem visto, por exemplo, pessoas que ganham na loteria. Se você ganhar na loteria, é lógico que você vai ficar eufórico no começo. No final de um ano, você vai ter retornado ao nível básico, o nível basal da sua felicidade ou infelicidade. Então, você ali acabou de acertar na loteria, você ficou extremamente eufórico, você mantém aquilo ali, ele vai diminuindo. Um ano depois, se você era do tipo infeliz, você vai estar infeliz do mesmo jeito. Se você era feliz, você vai estar feliz do mesmo jeito. Quase todas as pessoas que ganharam na loteria depois de 5 anos, na realidade, dizem que as vidas ficaram piores. Até porque a gente envolve o que você faz com dinheiro. Você não tem dinheiro, você imagina que vai ter, que você vai fazer um monte de coisa, você vai gastar com tanto de coisa, vai ajudar um tanto de gente, mas você não tem noção de quantidade de muito dinheiro e você acaba, inclusive, perdendo. E aí, quando você está ali num nível alto, bom de vida, de todos os confortos e necessidades, né, atendidas, quando você cai, voltar para a situação anterior é muito ruim. Bom, na verdade, os cientistas falam 2 palavras que talvez a gente nem conheça muito, que a gente não use muito, que é eustresse e estresse. O eustresse é causado por experiências prazerosas. Mesmo quando a experiência é positiva, é prazerosa, ela pode causar estresse. Desgasta o corpo da mesma forma, cobra um preço alto da mesma forma. Na verdade, nós achamos que a gente gostaria de passar por isso, né, de viver uma experiência muito boa, mas para o corpo não faz diferença se o que você está sentindo é o estresse ou o destresse. Se é um estresse provocado por uma experiência positiva ou negativa. Bom, na verdade, a gente sabe que uma pessoa que não se adapta ao estresse, mesmo que seja uma experiência positiva, é penosa para ela, para o coração, para o sistema endócrino, por outros órgãos vitais do organismo. Da mesma forma como ocorrem com os acontecimentos felizes, circunstâncias trágicas, morte na família, divórcio, catástrofe, situação como a de pandemia, que houve perdas, mortes na família, pessoas que perderam poder aquisitivo, que perderam emprego, enfim, que perderam contato com as pessoas. Pessoas que estavam no nível de felicidade bom, elas se mantiveram florescendo, mesmo nessa situação horrorosa que a gente tem vivido nesses últimos 2 anos. Para muita gente, não influenciou significativamente o nível de felicidade delas esses últimos 2 anos. Por quê? Porque elas têm um depósito, talvez, de experiências, de emoções positivas, de experiências que produziram emoções positivas. Porque talvez elas consigam sempre olhar a coisa do mesmo jeito que o Jean falou, com mais otimismo. Então, nós vamos falar disso também
da satisfação através do tempo. Como que você reage com as lembranças passadas, boas ou ruins, e como que você vê o futuro? Com otimismo? Você vê o passado com revolta? Com raiva? Com tristeza? Você só foca no que é negativo? Ou você foca também no que é positivo? Como que você vê o futuro? Com pessimismo ou com otimismo? Isso tudo vai influenciar como que você se sente agora. O passado influencia o presente. Esta forma de olhar para o futuro também influencia o presente. E olha, nós só vivemos aqui e agora. Nesse momento presente, é aqui que eu posso viver. É só aqui, no aqui e agora, que eu posso sentir felicidade ou infelicidade. É só nesse momento aqui e agora que eu posso sentir prazer ou desprazer ou dor. Olha que coisa. Tem gente que está preso no passado, tem gente que está preso no futuro, e o único momento que eu posso ser feliz é agora. E se você está reclamando do passado, ou se você está prevendo um futuro trágico, você está deixando de viver o momento presente. Vamos fazer aqui algumas práticas, talvez, disso aí, mas com certeza, lá no curso de Programação Neurolinguística, a gente vai tratar disso também, tá? Se alguém tiver interesse, fique à vontade para participar do nosso curso lá também. Tanto o curso, tanto esse curso aqui quanto o outro, se você é estudante, eles vão dar certificados para que você possa depois usar nas horas complementares, viu? Bom, na verdade, a gente tem uma capacidade incrível de adaptação. A gente se adapta às circunstâncias externas da nossa vida. E isso, gente, se chama resiliência. O Jean falou da resiliência, nós vamos falar mais durante o curso. A resiliência emocional é a nossa capacidade de recuperação depois que alguma coisa ruim acontece. E também nas pesquisas, nos estudos dos supercentenários, uma resiliência maior, uma resiliência emocional adequada, está presente na vida daqueles que vivem mais de 100 anos, que são os supercentenários. Vilma, mas você está falando isso, Vilma, mas você não sabe da minha vida, você não sabe das coisas ruins que aconteceram na minha vida. Vou falar uma coisa para vocês, 100% de certeza. Coisas ruins acontecem na vida de todas as pessoas, mesmo pessoas boas, mesmo pessoas felizes. É o mundo. Ninguém está livre. Não há garantia na vida. Coisas boas acontecem na vida de todas as pessoas. Talvez, e aí eu concordo com algumas pessoas quando falam assim, não, Vilma, mas na minha acontece mais coisa ruim. Concordo. Tem gente que sofre muito mais. É verdade. Tem gente que sofre por um tempo maior. Também é verdade. Tem gente que sofre absurdos. Concordo. Mas ainda assim, existem sofrimento na vida de todos, e o sofrimento maior é o que eu sinto, não é o que o outro sente, mesmo que proporcionalmente, num juízo crítico, 100% das pessoas, dos juízes, digam que realmente a dor do outro é maior, mas a do outro eu não sinto, eu só sinto a minha. O problema não é sentir dor. Existem problemas, vão existir problemas na vida de todas as pessoas. Que a gente chama de desertos, né? Cada um dá o nome que quer. Vamos passar por esses momentos. Mas é a forma como a gente se adapta, é a forma como a gente reage ao que vem depois que é importante. E a gente tem uma capacidade extraordinária de adaptação, e é essa nossa capacidade de adaptação que explica por que as condições de vida têm uma pontuação
tão baixa como indicador da felicidade. Vilma, já falou de 40%? 40% do que eu falei? Às vezes eu esqueço, gente. 40% dos limites pré-estabelecidos, de 10 a 12% de influência das condições da vida na nossa felicidade ou infelicidade, e os outros 50% que sobraram se referem a atividades altruísticas ou, eu esqueci, atividades voluntárias. Do que se trata, vimos? Quase 50% da fórmula da felicidade tem a ver com as nossas atitudes voluntárias, ou atividades voluntárias, né? O que são isso, Vilma? Atividades voluntárias? Aquilo que nós escolhemos fazer todos os dias. Que tipo de escolhas nos fazem mais felizes? Um tipo de escolha que é baseado no prazer pessoal. Sim, prazer pessoal é importante. E os pesquisadores, eles descobriram que é importante, mas não é o mais significativo. Vilma, do que você está falando? Comer uma comida boa, gente, é muito bom. Né? Fazer coisas agradáveis que trazem prazer momentâneo. Sair com os amigos, ir para o cinema, ir para a balada. Vai trazer um tipo de felicidade por algumas horas. No máximo um dia ou dois. A satisfação instantânea ela vai ser seguida por um declínio. No dia seguinte, você não sente mais, você se lembra, mas não sente mais. Entenderam a diferença? Se eu me lembro de algo ruim, se eu me lembro de algo bom, é lembrança. Porque sentir eu só sinto na hora. Agora, tem um tipo de escolha diária que realmente ela vai promover a nossa expressão criativa. E ela tem como marca fundamental provocar a felicidade para outra pessoa. Então, se eu estou criando algo, isso me traz felicidade. Traz um sentimento muito profundo. Isso é bom. Se envolver em algo criativo. E quando durante o curso você estiver ouvindo falar de flow, de fluxo ou de engajamento, é desse momento que a gente nem percebe que o tempo está passando, que a gente está ali imerso naquela situação, é disso que a gente vai falar. Mas, segundo os mesmos pesquisadores que produziram toda essa teoria, lá nas experiências, né, não só de consultório, de pessoas que trabalham com atendimento de pessoas, mas com toda a pesquisa externa também, o caminho mais rápido para a felicidade e para que ela tenha um efeito duradouro é você produzir felicidade em outra pessoa. Isso, gente, pode durar uma vida inteira. Então, isso a ciência nos diz hoje. Conhecer essa fórmula da felicidade aqui. Limite do óculos. A felicidade é igual a limites pré-estabelecidos, mais as condições de vida, mais as atividades voluntárias. Não faz ninguém ser feliz. Ou, então, porque eu não estou aqui pensando que eu vou acabar de falar isso para vocês, e vocês vão sair por aí e ficar muito felizes. Né? Isso não garante a felicidade verdadeira ou duradoura. Mas se, e apenas se, você se dedicar às atividades voluntárias, com certeza você encontra um prazer duradouro. Para sempre.
Porque esse é o único caminho para a gente realmente encontrar e dominar o segredo da felicidade. Fazer pelo outro. Daí que é tão importante a empatia, daí que é tão importante a gratidão, o perdão. Sabe, quando a gente se dedica para a felicidade e alegria do outro, a gente consegue ser muito mais feliz. A gente consegue ser verdadeiramente feliz. Mesmo com problemas, com acidentes, mesmo com as fatalidades que acontecem na vida de todo mundo, mesmo com o envelhecimento, as doenças e até a morte. Quando você se dedica a cuidar dos outros, você nem fica pensando nisso o tempo todo. Meu Deus, eu estou envelhecendo. Meu Deus, eu digo diferente. Quanta coisa eu já aprendi e que posso compartilhar hoje com vocês. Enquanto isso, às vezes eu me surpreendo porque eu tenho alguma amiga, algum amigo, que eu acho que eles estão bem adaptados e de repente eles falam: nossa, eu não dou conta disso, envelhecer é muito ruim. Qual é a vantagem disso? Qual óculos você está usando para ver o que acontece na sua vida? Essa semana alguém falou assim para mim, mas eu queria ter 20 anos a menos. Eu falei, ótimo, apaga tudo que você viveu nos últimos 20 anos. Ah, não, mas eu não quero isso. Bom, você viveu. Quem tem 20 anos menos que você, viveu 20 anos menos. Então aproveita o que você aprendeu, o que você vivenciou, o que você pode compartilhar com as outras pessoas. Usa a sua memória, usa a sua imaginação. Você carrega as feridas do passado? Eu também. Quem não carrega? Todos nós carregamos as feridas do passado. Gente, os nossos pais não são os pais que a gente queria, não. Tem muito pai de amiguinho aí que era muito melhor para ser nosso pai do que o nosso, embora os nossos amiguinhos achassem o nosso pai, nossa mãe era melhor do que o deles. É por isso, porque são pessoas diferentes, com desejos diferentes. Então, muita gente sofre, é verdade. Vilma, mas você não sabe o que é ser obrigado todo final de semana ir para casa do meu avô e ter que brincar na terra, correr atrás de galinha, porque não tinha um videogame. Tem gente que cria sofrimento. E tem gente que realmente sofreu, mas quer criar vida e felicidade. Não se agarram ao passado, alimentando queixas e ressentimentos. Bom, eu acho que nós chegamos, deixa eu ver aqui, 21 horas e 6 minutos. Eu acho que agora a gente... Eu vou parar de falar porque eu gosto muito, muito de falar. Eu adoro falar, na verdade. Eu adoro falar, na verdade. E falar desse assunto, para mim, foi muito bom. Espero que tenha ajudado vocês. Espero que vocês queiram continuar no curso. Porque ali a gente vai aprender como ser feliz, mas não do jeitinho que a gente imagina que é. Porque se for para vocês aprenderem o que vocês já sabem, qual é a vantagem de fazer, de gastar tempo fazendo um curso? É para aprender diferentes estratégias, diferentes instrumentos. É para isto. É para que a gente sempre aprenda mais. Cada vez que a gente aprende, cada coisa que a gente aprende, nos faz ser melhores. Cada coisa que a gente aprende nos faz mudar atitudes cada vez que nós mudamos. Podemos, tem maior possibilidade para o florescimento e para o crescimento. Nesse momento que eu estava sem óculos aí, perdemos um monte de gente. Um monte de gente desistiu de me ouvir. Da próxima vez não vou falar muito mais. Então, gente, eu paro por aqui e vamos abrir para a gente ouvir perguntas, comentários. Estamos aqui, tá? Vilma vai silenciar. Quem quiser falar, perguntar para qualquer um de nós, sinta-se à vontade.
Ok, Marcelo, você foi o primeiro a levantar a mão, pode falar sim. Ele respondeu aqui, viu? Me perguntou qual que é o primeiro módulo, né? Primeiro módulo a gente vai ver o que O ele primeiro quer. módulo é o da psicologia positiva aí. É Isso. das introduções, dos conceitos introdutórios, da história da psicologia positiva. Depois, o segundo módulo, como o nosso trabalho, como o nosso curso tem um foco também grande da educação, assim, a psicologia positiva ligada, direcionada à educação. Precisamos de uma educação melhor. Nós temos, quando eu vi o novo ensino médio, eu vi que lá tem uma disciplina que chama Projeto de Vida, eu falei, uau, o que eu sempre quis. Vamos, então, trabalhar com os alunos um projeto de vida. Sabe, tantas coisas que a gente não faz na nossa vida e que seria importante a gente fazer. Fazer um projeto de vida, discutir isso com alunos no ensino médio, é incrível. Nós temos uma educação que hoje está indo muito em relação à afetividade, a buscar um ambiente enriquecedor através do uso das emoções, da permissão para as pessoas serem elas, dos alunos serem eles. Quando a gente começa a trabalhar com alunos, a questão da afetividade, da empatia, do respeito, do você merece ser feliz, implícito, você também tem que ser empático com o outro, você tem que ser compreensivo com o outro, não pode agredir o outro. A gente vai ensinar, a gente vai criar uma nova sociedade que a gente está precisando. De repente, eu estou aqui falando para vocês da psicologia positiva, e eu estou falando de virtudes. O que acontece? Falar de virtudes, falar de espiritualidade, falar de valores, foi se tornando uma coisa muito ruim, muito feia. Não pode falar de valores, não pode falar de princípios, não pode falar de religião ou de espiritualidade. E aí, como que vão ficando as nossas crianças? Os princípios, os valores, são aquilo sobre o qual a sociedade se funda. Ai, não pode reprimir, não pode reprimir. Não pode reprimir os maus instintos. Só existe sociedade, porque desde o começo da história da civilização existem as regras que todos têm que seguir. É isso que funda a sociedade. Mas, ao mesmo tempo, a bondade, o cuidar do outro, os valores, o ser gente boa, o ser honesto, ter todos aqueles princípios morais e éticos, isso é importante. E por que a psicologia demorou tanto tempo a falar dessa positividade, daquilo que é importante? Exatamente por isso. Exatamente porque a sociedade não quer ouvir falar disso. Então, a psicologia ficou lá só no negativo, até que alguém teve a coragem de falar, não, peraí, o que está faltando nessa sociedade? O que a gente está observando que está acontecendo nas escolas? O que está acontecendo com as pessoas? O que está faltando? E aí a gente tem, então, esse florescimento de uma psicologia do florescimento, uma psicologia da parte boa, daquilo que é bom, o que é importante ensinar ao seu filho, o que é importante ensinar aos nossos alunos. E a gente vai vendo aos pouquinhos como que as coisas vão mudando. Então, quando eu vi lá para o novo ensino médio uma disciplina chamada Projeto de Vida, eu falei, que ótimo. A gente já começa a poder fazer alguma coisa. Chamar o aluno para reflexão. O que você quer ser no futuro? Que mundo que você quer viver? Ok, Tânia. Tânia saiu? Ok. Então é isso, gente. Mais perguntas? Yasmin saiu.
Nath viu aí a resposta do Marcelo, ele passou o link para você. Gente, então, mais perguntas, comentários? Abram o microfone de vocês, abrem a câmera para a gente se conhecer. Falem, perguntem. Vocês podem abrir o microfone, fazer perguntas, falar, fazer comentários. Oi, Sandro. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Mais alguém quer falar alguma coisa? Sintam-se à vontade, viu? A gente responde. Renata saiu. Gente, eu fico tão feliz, mas muito feliz de ver vocês todos aqui ainda. Isso realmente eu gosto muito. E espero vocês de volta. Depois vão ser passadas para vocês as informações a partir daquele e-mail que a gente tem de vocês, dos que fizeram inscrição. Quem não fez inscrição, depois pode pedir também o link para fazer, a gente passa para vocês. Bom, a gente vai passar através daquele e-mail as informações necessárias para vocês verem os vídeos, lerem os textos, fazerem o curso. Nosso próximo encontro vai ser no dia... Lembra aí, Jean? A gente ficou de combinar ainda. Não, no dia 30. Tá. Você recebeu isso aqui. Não, na verdade, toda terça. É no dia... Não vai ser toda terça, não. Vai ser agora no dia... 30 é terça. Isso. Terça de novo. Nossa, 3 encontros na terça. Tudo bem. O próximo vai ser na terça, então. No dia 30. 30/11, está marcado aqui, é terça, isso mesmo. 30/11, às 19h30, novamente. É o próximo encontro. Tem o Instagram, Marcelo, isso mesmo. Pessoas, então, tem um outro canal de comunicação que vocês podem usar, que é o Instagram. Fabiana, como é que é o Instagram? Vou pegar o arroba aqui rapidinho. Isso. Tem o Instagram também do projeto de programação neurolinguística, que é PNL, IF-Sudeste-MG. Nós temos também... eu tenho outro projeto também, gente, que é muito bacana, que é o de seminários terapêuticos. Seminários terapêuticos. Amanhã, nós vamos falar da aventura da autodescoberta. Aí tem o perfil do Instagram também, que são seminários terapêuticos. São formas de contato, tá, gente? Eu estou falando isso para vocês, porque se depois precisarem, são formas de contato. Acredito que vocês consigam, como vocês conseguiram chegar até aqui, existem formas de vocês entrarem em contato com a gente de novo, tá? Enfim. O de programação neurolinguística tem o WhatsApp também. É o único que tem o WhatsApp. Depois você coloca, beleza. Então, a Fabiana colocou aí, a gente, @psi_ positiva, psi_ positiva e educação. Sem acento, sem tio e sem cedilha. São formas de contato, viu, gente? Vocês nos acham de alguma maneira.
Algumas pessoas perguntam, esse curso é pago? Não, ele é gratuito, porque ele é um projeto de extensão. As inscrições já estão fechadas? Não, já estão abertas. Se vocês souberem pessoas que queiram participar, podem chamar. Eu realmente, por ser um curso todo gravado e por ser online, eu disponibilizei bastante vagas. Então, se vocês tiverem pessoas que queiram fazer, souberem de pessoas que queiram fazer, as inscrições não vão ser fechadas nesse momento, elas vão ficar abertas ainda, talvez até começo de janeiro. E só então a gente vai fechar, porque aí não daria tempo mais para a pessoa fazer, ou ficaria mesmo para nós acompanhar todas as avaliações, ficaria meio complicado. Quando as meninas falaram que vai haver avaliação, por uma questão de exigências institucionais, para que a gente possa disponibilizar certificado no final do curso para vocês, para saber que vocês assistiram os vídeos, leram os textos, vão, ao final de cada módulo, terão as avaliações, o questionário de avaliação. Por isso, que a gente precisa de 70%, 75% de aproveitamento. Então, é só por isso, tá? Para que a gente possa disponibilizar os certificados. A gente trabalha numa instituição de ensino. Alguma pergunta? Se não, vamos encerrar e voltamos a nos encontrar de novo às 19h30 na próxima terça-feira. Ok. Então, gente, boa noite, fiquem com Deus. Tenham dias incríveis. Até a próxima semana. E vocês vão receber amanhã ou depois as informações que a Fabiana falou aqui. Vocês vão receber por e-mail os links. Enfim, para a gente fazer dessa experiência uma experiência realmente útil e proveitosa. Fiquem à vontade para nos contactar sempre que precisarem. Sintam-se à vontade também para dar suas impressões sobre o curso e pedir informações sempre que necessitarem. Ok? Boa noite, gente, até a boa próxima noite. semana, João Paulo. Boa noite, Laene. Boa Tchau, noite, tudo Fabiana. bem. Boa noite, Gisele. Boa noite, Tarsila. Boa noite, Felipe. Boa noite, Dayana. Fernando. Sandro. Sandro abriu o microfone, pensei que ele ia falar, ele não falou. Boa noite, Felipe. Boa noite, Ariane. Boa noite, Aline. Mas eu posso falar agora, professor. Pode falar. Eu escuto. Eu tava com vergonha de falar, porque eu sou irmão da Fabiana. Ah, é? É. Não tem que ter vergonha de falar. Você já fala com ela todo dia? Não, mas não é todo dia, não. A gente mora em cidades diferentes. Mas eu gostaria de parabenizar, né, pela iniciativa. Eu também trabalho na educação. Atualmente eu sou diretor de escola estadual e a gente tem trabalhado muito nessa linha que o curso está oferecendo. A gente está fazendo sábados letivos, né, de maneira online, e a gente elevou em várias oportunidades profissionais da psicologia e abordagens muito no sentido dessa educação positiva. Então, já fica o convite para a professora, se tiver uma agenda disponível, eu gostaria que a senhora participasse em um dos nossos sábados letivos também. Uau, muito bom, muito bom. E eu divido com os meus alunos aqui a minha participação lá também, porque eles também são incríveis. São sim. A Fabiana, incrível. Um beijão para ela. Todos aqui são incríveis. Então, muito obrigada, Sandro, pelo convite. Gente, tem um diretor de escola assistindo aqui, meninos. Olha só que lindo. Muito bem. Obrigada, viu, Sandro? Um abraço, tudo de bom. Sucesso no curso. Ok, nos encontramos de novo na semana que vem. Ok. Tchauzinha, Tânia, Sandra, Ariane, Nath, Aline.
Então, nos encontramos de novo. Dayana, quer falar, Dayana? Fernando. Gente, boa noite para vocês. Boa noite, Júlia. Tchau. Tchau. Sandra, boa noite. Aline, Kelzinha. Tânia, gente, Deus abençoe vocês. Até o próximo encontro. Boa noite, Aline.